De todas as inquietações que movem o ser humano, a mais forte e determinante é o medo da morte. O temor, que o acompanha desde que assomam em sua mente as primeiras noções de mundo, é a mola mestra de quase todas suas atividades, assim como a principal fonte de angústia. Quem escreveu essa frase foi Ernest Becker, antropólogo e psicanalista estadunidense que ganhou o Pulitzer de não ficção de 1974 pela sua aclamada e genial obra A Negação da Morte, de onde tirei a citação anterior. Becker é um desses intelectuais que parecem estar dizendo a todo momento: ok, fabricamos muitas coisas, encontramos muitas verdades, suspeitamos de várias outras e criamos mais trocentas teorias, mas talvez devamos retroceder e voltar ao fundamento. Esse fundamento seria, para Becker, a psicanálise clássica e selvagem do circuito de Viena. As primeiras gerações de psicanalistas que, para ele, talvez não estivessem tão sobrecarregados de verdade como as futuras gerações estavam destinadas a estar. Becker, no seu trabalho hercúleo de criar uma teoria unificadora da psicanálise clássica, encontrou no medo da morte o elemento que, de repente, fez com que aquele campo difuso dos primeiros psicanalistas se encaixasse perfeitamente. Neste vídeo levarei você aos conceitos fundamentais da teoria de Becker, começando pela grande base, o narcisismo. Freud descobriu que a criatura humana está submersa em si. O bebê reconhece o mundo como extensão do seu corpo, exercendo uma espécie de poder mágico sobre ele. A criança sente fome, chora e, de repente, o seio de sua mãe está na sua boca, nutrindo-a. Se fica desconfortável com a sujeira que produziu na fralda, a criança chora e rapidamente alguém vem para limpá-la e trocar de fralda. Se quer um brinquedo, basta erguer as suas mãos em direção a ele, balbuciar ou chorar e, de repente, o brinquedo está nas suas mãos. Seria virtualmente impossível que, nessas condições, a criatura humana não se reconhecesse como uma criatura mágica, o centro cósmico de um universo subordinado a ela. A criatura humana goza de um natural sentimento de supra-importância cósmica. Ela é, para si mesma, o primeiro e o mais importante ser que já povoou o universo. Todos nós nutrimos e carregamos isso conosco o resto de nossa vida. Este sentimento de supra-importância cósmica nega-se a morrer, a adequar-se de forma completa a uma realidade que não parece estar preocupada em contribuir com esta narrativa. O sonho do sujeito é constituir-se enquanto causa sui, ou seja, causa de si mesmo, ancorada em si mesma. E aqui nós chegamos num outro ponto, o princípio de realidade. O bebê vive a sua existência mágica e plena. Ele goza de uma satisfação imensa em si mesmo, sendo o universo reconhecido como uma espécie de extensão do eu. A mãe é parte de si. O seio que a nutre é ela mesma, a criança a nutrindo. O pai, os brinquedos, o ambiente, tudo isso é reconhecido pela criança como ela mesma, forças subordinadas à sua imensa autoridade. Mas coisas estranhas começam a acontecer. A criança percebe que nem sempre que chora alguém vem alimentá-la, trocá-la ou diverti-la. Ela percebe que aquela suposta extensão de si, no caso a mãe, possui seus próprios humores, suas próprias questões. Aos poucos, a criança percebe que aquele mundo, que até agora era visto e sentido como parte de si, é, na verdade, algo separado de si. Além dessa cisão, ela reconhece também que este mundo é imensamente maior e mais poderoso que ela. O mundo a submete como bem entender. A criança entende que se a mãe quiser, ela, a criança, morre de fome, fica suja e não consegue brincar com seus brinquedos fora do seu alcance. A criança também começa a perceber que não exerce pleno poder nem mesmo sobre o seu próprio corpo. Mesmo quando não quer, ela defeca, urina e vomita. O seu corpo tem algo de estranhamente similar com aquele mundo que passa a assustá-la tanto. Neste momento, a criança começa a negociar com a realidade, adaptando-se a ela para sobreviver e para realizar os seus desejos possíveis. Mas não sem protestos. A criança continua testando os limites da realidade, o que ela pode ou não pode fazer. Freud via, por exemplo, o fato de que as crianças brincam com suas fezes como uma espécie de prazer que se sente a partir do próprio corpo. Becker, no entanto, via isso de outra forma. A criança não sente prazer nisso, mas no exercício de controle sobre algo que saiu dela mesma. É uma forma de manutenção daquele narcisismo atemporal, que existia bem antes de ter que começar a negociar com a realidade. O horror ao mundo se dá por conta da sua realidade biológica, uma realidade que a esmaga, a subjuga, a humilha. Há em nós um sentimento que indica que somos o centro do universo, a criatura mais importante que já existiu, uma criatura singular, sem igual. No entanto, há uma realidade que nos cerca que nos diz o contrário. Algo em nós diz: nunca morrerás, e a realidade responde:
morrerás como qualquer outro. Essa voz nos diz: és especial, único, e o mundo retruca: és comum, ordinário. Nós queremos voar, mas o mundo nos amarra ao chão. Nós queremos consumar nossos desejos, mas o mundo nos diz: escolhas uns poucos e os realizarás, com sorte pela metade. A condição do homem é verdadeiramente dilacerante. Somos seres que almejam as estrelas, escrevem poemas, fazem ciência, constroem palácios e arranha-céus que insinuam tocar em Deus e, ao mesmo tempo, nós defecamos, urinamos, sentimos um humilhante prazer sexual que nos iguala às criaturas mais ordinárias e simples que existem, temos um corpo exposto às doenças, às misérias biológicas que, de certa forma, o nosso narcisismo nos faz crer que estamos distantes ou acima. Temos o corpo de um animal e a mente de um deus. Nas palavras do autor, somos deuses que defecam. Becker alega que o que nós chamamos de essência do ser não é algo, mas um espaço vago em que o nosso narcisismo e a humilhação de existir num corpo e num mundo submetido à biologia se encontram e se confrontam. Neste sentido, a essência não existe, mas é uma correlação entre os elementos paradoxais que regem a vida humana. Esse paradoxo nos leva para um dos principais pontos da teoria de Becker: o medo da morte. A condição paradoxal explicada anteriormente nos faz sentir a existência biológica como algo que atenta contra o nosso projeto de sermos a nossa própria causa, ancorada em nós mesmos. Almejamos, afinal, ser somente nós mesmos, gozar de nossa própria existência de acordo com aquele narcisismo infantil, anexarmos o mundo a nós, reconstituindo o mundo inteiro a partir de nós próprios, do nosso próprio corpo. No entanto, há um mundo que não parece nos ouvir. Nós berramos como crianças implorando nosso lugar especial na ordem cósmica das coisas. E tudo que ouvimos em resposta é o silêncio de uma natureza indiferente. Superar essa condição significa realizar aquele sentimento de supra-importância cósmica cristalizado desde a nossa infância em nós. A barreira a esta empreitada é o próprio corpo como um limite inegociável. Este corpo que sofre, que é espaço de aflições e que um dia servirá de comida aos vermes. Todas as coisas vivas possuem o mesmo fim, que é a inexistência, o sucumbir frente à lei do tempo. A morte se constitui, a partir desse ponto, como problema fundamental da vida humana. A angústia da morte que nós sentimos é efeito da ferida narcísica que nós sofremos. A solução para este problema seria, portanto, escapar dessa lei miserável. Em outras palavras, a imortalidade. A imortalidade, dentro da teoria de Becker, é superar a humilhação física e biológica do mundo. Se o nosso principal problema é morrer, a principal solução é não morrer. Simples e impossível assim. E sim, é um absurdo. É irracional e beira o ridículo. Mas mesmo assim, é nessa direção que todos nós, sem exceção, nos movemos. Como fazemos isso? Através do heroísmo. Até aqui nós analisamos, de forma introdutória, o conflito humano, e até aqui nós não conseguimos vislumbrar uma vitória sobre este conflito, nem mesmo uma fuga. No entanto, há algo que todos nós fazemos ou tentamos fazer para resolver este conflito: a vida heróica. O heroísmo, para Becker, é uma espécie de negociação do nosso narcisismo com a realidade. É como se disséssemos a ela: ok, eu entendi que não posso ser exatamente aquilo que eu queria ser. Eu entendi que estou limitado por condições que me são intransponíveis. No entanto, ainda há espaço para que eu possa me imortalizar, e eu ocuparei esses espaços. Becker argumenta que todos os animais, sem exceção, buscam se autopreservar. Quando o animal reproduz, ele faz tanto pelo prazer do ato quanto pela reprodução de si mesmo. A espécie aqui é uma consequência dessa condição, não o seu fim, e a reprodução aqui é a autopreservação possível. Nós também agimos assim, mas temos, sobretudo, uma vantagem e uma desvantagem em relação aos outros animais. A vantagem é que nós podemos nos autopreservar simbolicamente, que é o campo, digamos assim, do narcisismo. Não precisamos ter filhos para nos perpetuarmos. Podemos fazer arte, ciência, lutar por uma causa, cuidar de nossa família e de quem amamos e etc. Ter filhos é, neste sentido, somente uma de inúmeras possibilidades. Se, por exemplo, eu escrever um livro, este livro estará, de certa forma, além do meu corpo, da miserável condição biológica a que estou submetido. É uma forma de imortalidade simbólica, ainda que não física. É desta forma que nós negociamos com a realidade a partir do nosso narcisismo. Nós não abandonamos a nossa exigência de importância cósmica, apenas buscamos adaptá-la porque, afinal de contas, não há outro caminho. Os outros animais, no entanto, não possuem essa opção. Isso é o heroísmo de Becker. Mesmo humilhados, submetidos a um mundo que odeia o nosso mais profundo intento, mesmo dilacerados por uma condição paradoxal de existência, mesmo presos a um corpo animal, nós ainda lutamos pelo nosso lugar de significância na ordem cósmica. Nós nos negamos a abandonar aquele sentimento narcisista
cristalizado em nós. A desvantagem que se tem anteriormente a esta altura do campeonato é óbvia. Não importa o que façamos, nós vamos morrer. Mesmo que o meu livro tenha revolucionado a literatura de minha época, mesmo que eu tenha sido um Machado de Assis ou um Dostoiévski, eu vou morrer. Então, como vamos conciliar essas duas forças em choque? Como vamos solucionar, através do heroísmo, a consciência de que, no final de tudo, não venceremos a nossa condição biológica humilhante? A resposta é simples, amarga e direta. Nós não vamos. Ou melhor, até podemos conciliar, mas somente através de uma ficção, de uma mentira vital. A expressão mentira vital não foi cunhada por Becker, mas por Kierkegaard, e não por acaso Becker a toma emprestada. A mentira vital é aquilo que nos permite continuar. Não é um erro de cálculo, não é uma distorção cognitiva no sentido banal do termo, é uma operação existencial. Sem ela, simplesmente não suportaríamos o peso de nossa consciência. Se nos víssemos com clareza total, se encarássemos nossa condição de criaturas vulneráveis, destinadas a serem alimento aos vermes, menores do que a própria consciência suporta admitir, não haveria vida possível. A lucidez completa é, para Becker, intolerável. A mente humana não é feita para sustentar o peso integral da realidade. Ela precisa dobrar, filtrar, escurecer e inventar. Precisa construir zonas de sombra para que possamos respirar. É aqui que a mentira vital entra. Ela dá forma ao nosso heroísmo. Ela nos protege não da morte em si, mas da consciência devastadora da morte, da nossa real condição. É o dispositivo psíquico que negocia com o terror. Dizemos a nós mesmos, ainda que de maneira subterrânea, silenciosa, que existe um sentido, que existe direção, que existe relevância no que fazemos. E precisamos acreditar nisso, não como quem acredita numa narrativa externa, mas como quem precisa manter viva a própria estrutura interna. A mentira vital não é apenas cultural, é íntima. Ela aparece quando alguém acredita que sua obra perdurará, quando um pai vê nos filhos uma forma de permanência, quando uma pessoa se agarra a uma causa e se coloca nela como quem encontra um abrigo. Enfim, são ficções que nos dizem, você importa. E sem essa frase, sem essa pequena fraude, o mundo se tornaria inabitável. Sem essa fraude, seríamos peixe fora da água. Por isso, Becker insiste, não existe vida humana sem algum tipo de ficção sustentadora. Não existe pessoa sem um pequeno teatro onde ela desempenha um papel heróico, mesmo que apenas para meia dúzia de pessoas, mesmo que apenas para si mesma. A mentira vital não é o engano comum, mas o pacto silencioso que fazemos para não sucumbir ao vazio. É ela que torna a realidade possível. É ela que torna o terror administrável. É ela que, no fim das contas, sustenta o heroísmo humano. E talvez a parte mais incômoda dessa teoria seja justamente esta: não há alternativa. Não somos criaturas que podem escolher entre viver com ou sem ficção. A escolha que temos é apenas entre ficções funcionais e ficções destrutivas, entre narrativas que nos organizam e narrativas que nos adoecem. O que Becker nos mostra com uma franqueza devastadora é que a saúde psíquica depende de uma boa mentira, de uma mentira que nos permita existir apesar do que sabemos, não porque somos incapazes, mas porque somos humanos, e a humanidade aqui é essa condição paradoxal, lúcida demais para ser animal, frágil demais para ser um deus. Eu pensei em terminar esse vídeo com alguma mensagem bonita, motivacional, que fornecesse alguma luz no meio de tanta escuridão, mas eu não posso. Seria simplesmente desonesto. A teoria de Becker não resguarda espaço para esperanças. O homem é uma criatura dilacerada, humilhada, destinada à morte e só. O que nós podemos fazer é aceitar o absurdo da nossa condição. O que podemos fazer é abraçar, mesmo que irracionalmente, o nosso heroísmo. Não porque isso vai nos salvar, mas porque isso vai nos justificar, mesmo que pouco, para nós mesmos. E é pouco, eu sei, mas é honesto. E a honestidade sempre tem uma vantagem sobre a desonestidade. Eu sou o Anar Colorado e te agradeço por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima.